Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. São Paulo está preso, está escrevendo aos cristãos de Filipos com muita alegria. Nesta carta ele sempre fala da alegria, mas ele acha que está próxima à sua morte, pelo menos ele pressente. Eu me alegro e sempre me alegrarei. Mas ele não sabe o que vai acontecer. O que ele sabe é que Cristo será glorificado no seu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. É difícil traduzir esta frase, porque se nós usássemos apenas verbos, seria viver é cristificar e morrer é lucrar. Se usássemos apenas substantivos, para mim a vida é Cristo e a morte é lucro. Seja como for, São Paulo está num dilema, não sabe o que escolher. Sente-se atraído para os dois lados. Desejaria partir para estar com Cristo, que para ele seria de longe o melhor. Mas ele percebe que viver na carne significa que o seu trabalho ainda será frutuoso. Então, por causa dos fiéis, ele ainda vai passar algum tempo aqui com eles. Assim, com a minha volta para junto de vós, vai ainda aumentar a razão de vos gloriardes em Cristo Jesus. Este é um exemplo de alguém desapegado. São Luís Maria Grignon de Montfort diz que nós somos, por natureza, mais apegados à terra que os sapos. São Paulo aqui parece que está com asas, pronto para voar, que ele iria partir. E se não parte, é por causa dos fiéis que precisam dele. Isto porque ele já entendeu a riqueza da glória que o espera e, portanto, o mundo não o atrai. Uma outra coisa interessante é que ele espera a recompensa imediatamente após a morte, e não apenas no dia final, no dia da ressurreição, com a alma já separada do corpo, mas ainda não unida ao corpo depois da ressurreição, ele já estará com Cristo. Este é um trecho da Bíblia que defende a doutrina católica de que há um juízo particular, logo após a morte, em que é decidido o nosso destino eterno, por enquanto só da alma, seja junto de Deus, o céu, seja longe de Deus, o inferno. No fim dos tempos, esta alma, onde quer que ela esteja, no céu ou no inferno, vai se unir ao corpo no dia da ressurreição. E aí corpo e alma vão participar do mesmo destino, de glória ou de castigo. Mas São Paulo já espera estar com Cristo imediatamente após a morte, como nós também esperamos. E o desapego que ele manifesta acerca das coisas terrenas é próprio daquele que enxergou algo muito valioso. Enxergou os tesouros do céu, que a ferrugem e a traça não corroem, e que os ladrões não cavam nem roubam. Diante deste tesouro, nem sequer a ameaça de morte pode fazê-lo tremer. A morte para ele é um lucro. O Salmo 41, que nós lemos em seguida, fala da sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? O Evangelho hoje apresenta Jesus na casa de um fariseu, observando que durante o banquete os convidados escolhem os primeiros lugares. Então Jesus diz que devemos fazer exatamente o contrário, ocupar os últimos lugares, porque aí quem nos convidou vai nos chamar para frente. Ao contrário, se nós ocupamos os primeiros lugares, pode ser que aquele lugar tenha sido reservado para alguém melhor do que eu. E quem preparou o banquete e convidou a mim e o outro dirá: queres ceder o teu lugar a outro? E aí tu, envergonhado, irás para o último lugar. Então aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será elevado.
A advertência de Jesus é que nós procuremos ser os últimos, os servos, aqueles que têm a menor parte, aparentemente, porque espiritualmente quem está no último lugar está no primeiro, confiantes de que a humildade será recompensada pela glória e que há últimos que serão primeiros. Foi este o caminho trilhado por ele. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. A única coroa que ele aceitou foi a de espinhos. E nós não devemos ser maiores do que ele, porque o discípulo não é maior do que o mestre, nem o servo maior do que o seu senhor. Portanto, imitando a ele e observando as suas ordens, sejamos os últimos, disputemos os últimos lugares. Antecipemo-nos uns aos outros no serviço, e o Pai que está no céu nos glorificará, como ele glorificou o seu Filho com a ressurreição e a ascensão. Que Maria Santíssima, que sempre soube ser a última e a serva, e hoje está no céu vestida de sol, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado,